Bom, nós tínhamos visto, né, que Weber falava sobre as condições externas, nas quais se enquadra a vocação daquela pessoa que pretende seguir a carreira científica, né? Numa segunda parte do texto, né, ele vai falar sobre essa vocação de um ponto de vista interior. Né? Ele, inclusive, começa falando isso, fala, olha, eu acredito que vocês que estão aqui estão esperando que eu fale de outra coisa, né? Não desse tio Eulenspiegel, né, que vai tentar seguir uma carreira científica em meio a condições externas tão desencontradas, né? Mas sim, né, eu creio que vocês esperem que eu fale, né, ele fala algo acerca da vocação interna, né, von dem inneren Beruf, né, ou seja, da vocação interior, né, não do ponto de vista, digamos assim, de um chamado para exercer uma profissão, mas de se sentir convocado, né, de modo interior, né, para executar aquilo em que mais se acredita, né. É claro que aí é de se esperar, né, que entrasse temas que eram considerados muito relevantes na época, né. Por exemplo, nós já abordamos um pouco aqui, não é, a questão da Bildung, né, de uma grande formação, né, que receberia essa pessoa que ingressa na universidade. É interessantíssimo que esse tipo de formação de um grande humanista pressupõe, né, a capacidade de abarcar um quadro bastante representativo, né, das disciplinas que compõem as humanidades, né? Então, essa pessoa deveria dominar, digamos assim, a enciclopédia dos estudos humanísticos. É interessantíssimo que Weber recoloca justamente no início da segunda parte, quando ele vai falar das condições internas, né, ele coloca um tema importantíssimo que marca muito toda a sua convicção e toda a sua obra, não é? E que é um tema em que ele, com o qual ele consegue antever quase um século, né, do caminho das universidades no Ocidente, né? E esse tema é o tema da especialização, né? Então, para nós, o que ele vai dizer não soa muito estranho, não destoa, né, daquilo que, em certa medida, a gente já vive em profundidade. Mas, com certeza, para os estudantes da época, era um tema bastante novo, né, e bastante perturbador. Então, é interessante, né, que Weber retoma o vocabulário do problema anterior, que não aparece muito, às vezes, em certas traduções, né, mas ele vai falar, né, Betrieb der Wissenschaft, né, quer dizer, quem se dedica à empresa científica, né, vai falar Wissenschaftlicher Arbeiter, né? Quer dizer, não é o grande cientista, o grande professor, mas é o operário, o trabalhador que trabalha nessa empresa universitária, né? E vai falar o seguinte, olha, hoje em dia, né, todos nós já sabemos, ele diz isso para os estudantes, né, que nenhum trabalho, né, que não esteja voltado para uma estrita especialização pode ter valor científico, né? Inclusive ele diz, a gente pode olhar para o terreno, né, das disciplinas que não são vizinhas, né, e a gente pode ter até questões interessantes para colocar para esses pesquisadores que, do ponto de vista da própria disciplina, eles considerem que tem uma certa fecundidade, né? Mas, né,
nós jamais seremos capazes de desenvolver essas questões no terreno da disciplina desses pesquisadores, né? Ou seja, nós, a partir de agora, estamos condenados a produzir algo de significativo no interior da nossa especialização, né? E ele usa as palavras em alemão e também usa uma partícula muito interessante, né? Porque ele vai falar de Fahrgesichtspunkten e também vai falar de Fachmann, né? Então, o Far vai designar o quê? O especialista. Então, é o perito, é o especialista. Mas Far designa também um escaninho, né? Um compartimento, né? Embora designe matéria, disciplina, perito, mas também traz consigo a ideia de compartimentalização, né, do saber, né? Então, Weber está descrevendo o que para essa juventude, né? Esse grande homem de ciência, né, que deveria ocupar as cátedras das universidades, né, hoje em dia não passa de um homem compartimentado, né, de um cíclope, de um sujeito que tem um único olho, né, que enxerga um único assunto, né, e do qual se espera alguma contribuição no interior da sua estrita especialização. Essa ideia de especialização, ela é uma das características básicas do pensamento weberiano, né? Digamos assim, que ela é um marco estrutural da nossa modernidade, né? Então, Weber entende que não apenas que as esferas autônomas se fragmentaram, mas o próprio pensamento racional se fragmentou, né? Então, e ele pensa isso sob o signo da própria especialização, né? Ou seja, é impossível você ter uma racionalidade unificada. Embora isso tenha sido um grande ideal herdado desde a antiguidade, né? Weber acredita, né, que não há mais a possibilidade de conseguir um princípio comum para unificar as atividades racionais no interior da ciência, né? É isso que significa a fragmentação, né? Então, Weber, né, acredita, né, que esse é o grande destino, né, da ciência no Ocidente. Então, a reflexão weberiana, né, é sempre, eu já disse isso, de repropor, né, as condições de reflexão de um problema sobre a mesologia, que são as condições que nós temos para pensá-lo, explorá-lo e resolvê-lo. Weber acredita que não há mais a possibilidade de voltar a juntar os cacos. Ou seja, o nosso destino no mundo moderno é o de ter uma vocação especializada. E ele diz mais, ele diz para os estudantes, ele diz, nós temos que nos resignar com a ideia, né, de uma especialização que não tem mais retorno. No entanto, né, a gente pode se perguntar, né, qual é a pessoa que resulta disso, né? Então, o cientista é quem? Né? É um especialista que entra no laboratório e faz um trabalho frio, desapaixonado, burocrático, etc. Não, não, né? Então, Weber começa a discutir justamente isso, né? Então ele vai dizer, olha, né, o trabalho do cientista, né, ele depende de condições muito próprias, né, em que influi, de um lado, uma rotina cultivada de maneira estrita, né? Então ele diz que
um grande cientista não pode deixar, né, de fazer atividades pequenas e repetitivas todo dia, né? Mas, né, diz ele que, né, a própria paixão por aquilo que ele faz, né, é que vai prolongar essas atividades e preparar o locus para que apareçam as grandes questões, né? Então, é interessante que Weber, né, vai utilizar um verbo, né, e um substantivo, né, que designa justamente uma espécie de iluminação ou inspiração, né? Então ele fala que alguma coisa tem que ocorrer no espírito dessa pessoa em determinado momento e que ela tem que ter uma enfade, né? Tem que ter uma iluminação, né? Algo que ocorra no espírito dela de maneira singular e extraordinária, né? Então, não é uma coisa que a gente poderia traduzir, como muitas vezes traduz, por ideia, por representação, por conceito. Não é algo que se fabrica, não é algo que pode ser fabricado. Pelo contrário, né? É algo que vai ocorrer em um momento preciso na mente dessa pessoa, né? Ou seja, não é algo sobre o qual a pessoa possa ter controle consciente, né? Então, ele descreve a atividade desse cientista, né, como alguém que se prepara dia a dia, né, para receber alguma coisa, né, que vai ocorrer de maneira singular, de maneira incontrolada, né, que vai marcar a contribuição da pessoa naquela área especializada, né, mas que, ele alerta bem isso, que pode também não ocorrer, né? É algo sobre o qual não se tem controle, né? Então vejam, né? É uma coisa que forma, inclusive, um elemento, digamos assim, externo, que sobre isso não se tem controle. Mas ele vai dizer, o verdadeiro cientista, né, ele tem que estar inserido no seu tempo, né? E fazer ciência sob as condições de especialização, né, implica ter uma extrema paixão, né, um trabalho rotineiro, né, incansável, né, na espera de que esse momento de contribuição singular possa surgir no espírito de alguém. É muito importante entender, porque Weber descreve justamente dessa maneira a vocação científica, né? Ou seja, algo que reúne de um lado um trabalho árduo, né, rotineiro, repetitivo, né, e de outro lado a paixão por essa atividade, pelas condições em que se executa essa atividade, né? Então, a gente pode dizer que Weber está tentando preparar um locus, né, para acolher justamente a figura desse cientista moderno, né? É claro que algumas pessoas podem entender essa questão como meramente psicológica, né? E também podem dizer que ela é muito peculiar, né? Muito particular a Weber, né? E que ela só faz sentido para ele, não faria sentido nos nossos dias, né? Então, nós vamos tentar entender justamente, né, a descrição desse locus que vai acolher essa figura do moderno cientista, né? Na sequência, é uma passagem muito interessante, também bastante obscura, que eu vou tentar oferecer algum tipo de leitura para essa passagem, né? É claro que não se pode interpretar tudo, né? E também a gente tem que levar em consideração que Weber estava fazendo uma palestra para estudantes, né? E que, né, estava seguindo, com certeza, uma sequência de pensamentos e reflexões, mas estava seguindo isso a largos passos, né? Mas tentemos entender justamente a passagem que vem na sequência.
né? Nessa passagem, Weber vai falar o seguinte, né? Ele vai dizer, olha, a imponderabilidade desse momento de descoberta científica, né, vai levar os jovens a se porem a serviço de dois ídolos. Né? De dois ídolos, vai dizer ele, que naquele momento se encontram, né, em todos os jornais, em todas as esquinas. Né? Com isso, né, Weber coloca um pouco também a banalização desse tipo desses dois ídolos, né, que dominam um pouco a juventude naquela época. Né? E vai dizer, esses dois ídolos são a personalidade, e ele usa a raiz latina, né? Então não há dificuldade de traduzir isso, e, de outro lado, a vivência. Né? E Weber utiliza um conceito que está penetrando no pensamento alemão no século XIX, que é o conceito de Erlebnis. Né? Erlebnis é o substantivo, a gente poderia traduzir por vivência, seria uma boa tradução, né? E tem o verbo também, erleben. Né? No caso aqui, Weber é o substantivo verbo das erleben. Né? Então, vejam, né? Weber tenta justamente, né, mostrar, não é, como os jovens estavam se pondo a serviço desses dois ídolos. Né? E vai dizer o seguinte, né, muitos acreditam que a vivência, né, ou o vivenciar, esse vivenciar coisas singulares, né, constitui a essência da personalidade. Né? Bom, o conceito de vivência implica o quê? Ele implica uma sequência de camadas, né, que se acumulam na memória, que vão formando uma vivência singular, única, exclusiva de uma determinada pessoa. Né? E é claro que assim há um esquema bem historicista, né, de achar que isso constitui justamente a essência única e irrepetível de uma personalidade. Né? E no caso de uma grande personalidade, ela teria justamente uma vivência extremamente singular. Né? Então se acredita que, digamos assim, que a personalidade é a exteriorização de uma grande vivência. Ou seja, a toda vivência, né, corresponde uma cristalização, né, e é ela que dá origem a essa grande personalidade. É interessante a gente perceber nessa passagem, né, um verbo e um substantivo que Weber usa em alemão, que é dienen e Dienst, né, e que tem um campo semântico muito parecido, né, com essa palavra em língua portuguesa, né, que a gente pode traduzir por pôr-se a serviço de, né, estar a serviço de. Né? Então, esse sentido de estar a serviço, né, ele implica justamente um componente romântico, né, de você ter extrema liberdade de colocar sua personalidade, de colocar o seu espírito a serviço de uma causa, né, que você pode determinar, né, que você pode escolher. Então, é uma palavra que faz muito sentido no vocabulário político, né? Você pode pôr-se a serviço de uma causa, faz muito sentido no vocabulário religioso, né? Não se pode servir a dois senhores, né? E também faz sentido, né, no domínio da ciência. Né? Então, o problema de Weber é justamente que, né, a juventude está se pondo a serviço, né, desses dois ídolos. Né? E Weber vai falar o seguinte, ele vai dizer, olha, né,
em relação à relação entre personalidade e Leibniz, né? Ele vai falar, ou seja, entre personalidade e vivência. Ele vai dizer, tortura-se o espírito, né? Na tentativa de se produzir vivências, né? Como se isso fosse obra de uma grande personalidade, né? Então, veja como Weber consegue pegar bem um elemento historicista que faz parte, né, do espírito do contexto da época, né? Então, atormenta-se, né, tortura-se a alma, né, na tentativa de se produzir vivências, né? Na esperança do que? Né, justamente de que essa vivência venha a se acumular e produzir, né, uma grande personalidade, né? Bom, Weber está tentando indicar o que com isso, né? Ele está tentando dizer o seguinte, né? O cientista não é exatamente uma grande personalidade, né? Podem existir grandes personalidades em outros campos, né? Ou seja, se a gente for utilizar esse esquema historicista de que a toda Leibniz corresponde uma Äußerung, ou seja, que a toda vivência corresponde uma exteriorização, isso pode fazer bastante sentido, né? Metodologicamente, inclusive, para uma análise, né, de obras no campo, né, do romance, da poesia, da arquitetura, né? Então, vejam, você pode avaliar, né, o resultado da obra como produto de uma grande personalidade, né? Weber está tentando dizer o seguinte, olha, né, isso vale para essas pessoas, mas não vale mais para o cientista. Por que não vale mais para o cientista? Né? Ora, porque o cientista, a partir de agora, né, ele é um Fachmann, né? A gente pode traduzir, ele é um especialista, ou ele é um homem, né, compartimentado, né? Ele tem um saber, né, que corresponde a, em geral não uma área, mas a uma sub-área muito específica de uma ciência. Weber acha que isso vai ainda se multiplicar. Esse é o destino da ciência no Ocidente, né? Então, não adianta ter uma grande personalidade para ser um cientista, né? Weber, inclusive, vai falar o seguinte para as pessoas que estão ouvindo ele, né? Ele vai falar, honrados ouvintes, né? Personalidade no terreno da ciência tem somente aquele, né, que se põe a serviço, né, única e exclusivamente da causa, né? Da causa de quem? Da causa da ciência. Bom, o que explica, né, essa observação, ainda com exclamação tão pungente? Não, muita coisa, né? Porque é claro que quem se põe a serviço de alguma causa, né? Mas a questão é justamente de que causa é essa, né? Então, né, Weber está tentando indicar justamente para essa juventude, né, que, né, essa causa, né, não pode mais ser a formação ou configuração de uma grande personalidade, né? O cientista, ele deve ser capaz de produzir conhecimento, né, que caracterize uma área muito específica do saber, né? Ele não está mais à frente de uma nação, né? Ele não é mais capaz de responder por todos, né? Ele não é mais capaz de se vincular à sabedoria, né? E Weber vai dizer ainda mais, vai dizer, olha, né, quem está pretendendo entrar na universidade nesse momento, né, não pode esperar constituir uma grande personalidade através de um amplo
leque de formação. Não. Se vocês querem entrar na universidade nesse momento, vocês estão querendo entrar na universidade para se tornarem justamente especialistas. Né? Quem vai se pôr a serviço de constituir uma grande personalidade, vai se pôr a serviço de um fim exclusivamente pessoal. E, além de tudo, vai apequenar a figura da ciência e do cientista.